Bem-vindos ao Mastologia Cast, um podcast criado por nós para falar sobre a saúde da mama de uma forma acolhedora e descomplicada. Eu sou a doutora Daniele Esteban, mastologista. Eu sou o Dr. Rogério Feniri, mastologista, e hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, que são os exames de imagem da mama. Qual o exame escolher para fazer o diagnóstico das doenças mamárias e quando realizar? E a importância da detecção precoce e o papel dos exames de imagem na redução da mortalidade. E hoje a gente está recebendo com muito prazer o nosso amigo e um super profissional aqui, Dr. Flávio Espínola, radiologista mamário. Vou pedir para ele se apresentar, dizer onde trabalha, o que faz. Flávio, muito bem-vindo, muito obrigado Flávio. pela presença. Eu que agradeço o convite especial de vocês, meus conhecidos de bastante tempo, excelentes mastologistas. E, bom, eu faço essa parte de radiologia mamária, trabalho basicamente no Laboratório Alta, diagnósticos, e também no Hospital das Clínicas. E estou à disposição para falar sobre esse tema que é bastante interessante. Legal, Flávio. Vamos começar já com a pergunta pinga-fogo aqui, né? Pergunta clássica de toda a entrevista que a gente fala de imagem. Quais são os exames mais utilizados dentro da mastologia? A gente tem aqui a mamografia, a ressonância, o ultrassom. Em qual situação você acha que cada um deles pode ser utilizado? Bom, vamos lá. São os 3 exames principais, efetivamente. A mamografia é o exame mais conhecido, é o exame em que a gente sabe que faz um diagnóstico de câncer de mama de maneira mais precisa e que tem a maior penetração, e que é um exame que a gente usa para rastreamento de câncer de mama. Porém, ele é um exame que ele só começa a ser feito a partir dos 40 anos. Então, antes disso, normalmente a gente, quando a paciente tem alguma queixa ou quando tem a necessidade de um outro exame, normalmente a gente faz um outro tipo de exame, que é a ultrassonografia. Se precisar, sim, a gente complementa com a mamografia e também com a ressonância magnética. A mamografia, basicamente, é o exame que a gente vai usar para fazer o rastreamento, que é para tentar descobrir o câncer de mama. O que seria o rastreamento, né? É um exame que é feito com a intenção de descobrir alguma coisa errada de uma maneira precoce, sem que a paciente tenha sintomas. Ou seja, ela vai fazer esse exame para ver se está tudo bem ou se naquele exame tem algum achado que possa ser relacionado a um nódulo suspeito ou uma alteração suspeita para câncer de mama. Então, esse exame ele é feito a partir dos 40 anos. Normalmente, no Brasil, até um tempo atrás, ele era feito a partir dos 50 e de maneira bienal, ou seja, de 2 em 2 anos. Hoje em dia, a gente já conseguiu que fosse aprovado, né, pelo Ministério da Saúde, que o exame pode começar a partir dos 40. A gente tem uma população entre 40 e 50 anos, principalmente no Brasil e nos estados do Sudeste, que tem uma taxa de incidência de câncer de mama muito alta nesse tipo de população. Então, com certeza, vamos ter um ganho grande com essas pacientes iniciando a partir dos 40 anos. E esse é o exame principal para se fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Vocês, como mastologistas, sabem que o diagnóstico precoce nessa doença é muito importante, a gente tem muitos ganhos, e então a mamografia é o exame principal para isso. A ultrassonografia, que seria o segundo exame, ele é um exame que ele é complementar à mamografia, principalmente quando a gente fala em mamas densas. Depois a gente pode voltar a falar nesse tema de mamas densas. Ele é um exame que complementa alguns achados. Por exemplo, se você tem um nódulo ou alguma alteração na mama, em que você faça um ultrassom complementar ali, ele pode te ajudar a potencializar, né, a descobrir melhor o que é. Por exemplo, um nódulo, ele vai definir melhor no ultrassom se ele é um nódulo sólido ou se ele é um nódulo cístico. Ele vai
quando ele determina que esse nódulo, por exemplo, é um nódulo sólido e ele é visível no ultrassom, ele vai te possibilitar de você fazer um procedimento, se for o caso, e a ultrassonografia é o melhor método para se fazer procedimento guiado, né, fazer as biópsias. Então, a ultrassonografia é uma ferramenta muito importante para fazer um complemento e para ajudar nesse diagnóstico. Ela é uma ferramenta menor para se fazer o rastreamento de câncer de mama. É isso que eu ia te perguntar. Não tenho nada, rastreamento é mamografia. O ultrassom não é uma coisa de rotina sem queixa, né? Ele tem um potencial, né? Ele também faz esse tipo de diagnóstico, mas não é um exame muito indicado por alguns fatores. Ele é um exame que tem uma variabilidade muito grande entre observadores, né? Então, depende muito de quem está fazendo esse exame, diferentemente da mamografia, por ser um exame estático e quem está avaliando tem menos esse tipo de variação. Além do mais, ele não detecta coisas que a mamografia detecta, que são, por exemplo, microcalcificações, nódulos muito pequenos, áreas de assimetria ou distorções, que a gente vê isso só na mamografia e o ultrassom pode ajudar, mas não para detectar esse tipo de alteração inicialmente, tá? E temos a ressonância magnética, que também a gente pode voltar no tema mais, mas é um exame mais indicado em pacientes de alto risco e em alguns outros tipos mais definidos de indicação, que seria a extensão de uma doença já diagnosticada, avaliação de implantes mamários, avaliação de resposta à quimioterapia primária, né? E isso tudo, a ressonância magnética tem um poder muito grande. Ele é um exame que realmente tem uma sensibilidade muito grande para o câncer de mama. E ele é principalmente utilizado para pacientes que a gente chama de alto risco ou de risco aumentado para o câncer de mama. Certo. Por outro lado, ele é um exame que não tem tanta disponibilidade, ele é um exame que é caro e é um exame que nem todo mundo possibilita, porque ele tem que injetar contraste, ele tem que entrar no tubo e muitas pacientes têm alguns problemas para fazer esse tipo de exame. Aí que eu queria complementar contigo. Então, assim, tem surgido, Flávio, alguns exames novos, principalmente acoplado à mamografia, à tomossíntese, que tentam evitar que você tenha que fazer outros exames. E tem a mamografia contrastada, que até pelo aspecto que você falou de preço, dificuldade e até de fobia que a paciente tem de entrar no tubo, tenta prometer aí substituir a ressonância. Você acha que a tomossíntese agrega bastante? A gente sabe que no SUS não tem quase, né? A gente tem nos laboratórios privados, e a mamografia contrastada também tem o lance do contraste, mas de repente ela pode até substituir, né, a ressonância em parte ou não. E você consegue ver nódulos menores na tomossíntese, por exemplo, que às vezes tem uma certa dificuldade numa mamografia normal? Então, a tomossíntese, ela é realmente um complemento da mamografia. É um exame que ele vai te produzir mais imagens, ou seja, você vai fazer cortes como se fossem cortes tomográficos, vários cortes de 1 milímetro cada um, e vai te possibilitar fazer uma avaliação como se fosse uma tomografia da mama, e você vai ter muito ganho com isso, independendo do tipo de mama e do tipo de ganho que você vai ter. Ele, nos trabalhos que vêm sido demonstrados, ele aumenta, sim, o poder de fazer detecção do câncer de mama, tá? Principalmente em mamas que a gente chama de heterogeneamente densas, que são aquelas mamas mais glandulares e que tem um tecido bastante heterogêneo. Então, ali a tomossíntese vai agregar. Então, ela vai fazer mais diagnóstico e ela vai diminuir o número de reconvocações, que é um caso bem chatinho da mamografia, que é uma realidade chata da mamografia, que é quando a gente tem que reconvocar uma paciente para fazer mais imagens. Normalmente as pacientes ficam bastante preocupadas e ansiosas, com razão, né? E a tomossíntese vai diminuir muito isso aí. A tomossíntese, ela tem sido agregada aos mamógrafos e tem sido uma substituição da mamografia normal, porque ela faz como se fosse uma mamografia normal, mas também faz essa avaliação tridimensional ou Deve ser o futuro de tomografia.
com certeza vai ser o futuro e vão sendo substituídos esses gradativamente, os mamógrafos normais por tomossíntese. Ela traz mais radiação, Flávio? É a mesma coisa? Olha, excelente pergunta. Ela traz um pouco mais de radiação, sim. Se a gente for falar em radiação de mama, isso é uma coisa que também preocupa bastante as pacientes. A radiação de uma mamografia normal, ela é muito pequena. A gente chama de millisievert. E ele dá 0,4, vamos supor, numa mamografia normal de millisievert. Se a gente pensar em um ano, na natureza, a gente recebe mais de 3 millisieverts só da natureza. Se a gente for comparar com uma tomografia, então ela é 20 vezes menos. Então, sempre o custo-benefício é muito melhor que se faça o rastreamento e se faça uma mamografia anual do que se preocupar com a radiação. A radiação da tomossíntese é um pouco maior, depende de como que você vai fazer. Ela pode ser de 25% a 50% maior. Ela ainda está em níveis que vale super a pena você fazer. E ela depende se você vai fazer uma radiografia que a gente chama de computadorizada para substituir a 2D, porque tem um jeito de fazer que você faz a mamografia normal, depois a tomossíntese. Então, você tem um pouco mais de radiação, sim. Agora, se você faz ela sintetizada, você tem um aumento bem menor e bem mais tranquilo para essa parte da radiação. Então, vocês que estão escutando, quando vocês lerem esses malucos, porque não tem outro nome, no Instagram, que ficam dizendo que mamografia dá câncer de mama. Olha, denunciem, né? Porque é caso de polícia, né? Ela salva vidas, ela não causa câncer. Com certeza. News, né? É incrível que a gente ainda tem, né? E falam que também o ato de comprimir a mama é uma agressão. Meu Deus. Tudo bem que eu não vou dizer que a mamografia é um exame agradável, mas ele é um Mas exame rápido, né? Suportável rápido. E que realmente salva vidas. Com relação à mamografia contrastada, ela é um exame que também exige que se faça a injeção do contraste, e o contraste da mamografia contrastada, ele é iodado, então ele tem um pouquinho mais de reação e um pouquinho mais de gente que tem alergia a esse tipo de contraste, mas ele é um exame que também dá uma avaliação interessante, parecida com a da ressonância magnética, com números parecidos de detecção ou de imagens parecidas com a ressonância magnética. Ele é um exame muito mais barato e é um exame que talvez em lugares como o Brasil, em lugares que a gente tem uma dificuldade maior para se fazer, ter um arsenal de ressonância para todo mundo que necessita, ele pode sim ser um exame que venha substituir, ou não substituir, mas agregar bastante, com resultados bastante animadores. De repente, no SUS seria uma opção legal. Exato. Quando não tem a ressonância. Né? Exatamente. Ô, Flávio, e a gente queria que você falasse também quando que começaria o rastreamento, a frequência de realizar os exames de mama, a idade. Aí a gente também vai falar um pouquinho sobre pacientes de alto risco, que têm fatores genéticos hereditários. Quando que a gente começaria o rastreamento numa paciente sem histórico? Sem histórico, sem risco aumentado. A gente já comentou um pouco, mas é só para... A gente chama de risco populacional, né? Essas pacientes, normalmente com 40 anos, a gente começaria a fazer o rastreamento dela. Faria uma mamografia anual a partir dos 40 anos. Essa determinação ou essa sugestão de rastreamento, ela é do Colégio Brasileiro de Radiologia, na qual a gente segue as orientações, e ela é vinculada às sociedades de ginecologia e mastologia brasileiras, tá? E ele é basicamente um modelo americano de rastreamento. Então, é a partir dos 40 anos anual, tá? E seria para detecção. Aí, a partir daí, se a paciente tem tipo de mama diferente, ou se ela tem mamas muito densas, aí a gente tentaria agregar com outros tipos de exame que pudesse melhorar o diagnóstico. Por quê? Porque a gente, na mamografia, se a gente tem uma mama muito densa, a sensibilidade da mamografia cai bastante. Sim. Então, a gente tem que lançar mão de outros exames para se fazer. Por exemplo, que não tem alto risco, mas tem aquela mama extremamente densa, eu acho que é um cuidado maior. A gente já faz isso, seguir essa paciente com uma ressonância.
né? Ou sempre com ultrassom Ultrassom. complementar. Essa paciente por si só, né, a mama extremamente densa por si só já é um fator de É um risco fator de risco. aumentado, então a gente tem que estar sempre pensando em E a- ultrassom e ressonância para esse tipo de E paciente. a paciente que tem um histórico familiar importante. Vamos lá, ela teve uma mãe com câncer de mama com 42 anos. Vamos lá. Quando que a gente vai começar o rastreamento dessa mulher? Normalmente, a gente preconiza começar com 10 anos Sim. antes da data do diagnóstico do parente Parente. próximo, seja mãe ou irmã, que seriam os mais próximos, tá? Então, por exemplo, se ela teve com 42, aos 32 ela poderia começar, nunca antes dos 30, tá Sim. bom? Então, se teve mais nova, não começa com 30. Se a mãe teve ou a irmã teve mais nova, então a gente começaria com 30 anos. Legal. Mas seria 10 anos antes. Quando a gente fala nesse tipo de população, é quase que certo que a gente vai associar essas pacientes muito jovens com mamas densas. Sim. Exato. Então, Sim. normalmente, não é só a mamografia Não. que a gente Vai vai associar. precisar. Sim. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado e individualizado, eu Sim. diria, para cada paciente. O risco é importante, o risco moderado, o risco populacional, sim, um anual a partir dos 40, mas e também o término, às vezes, a gente tem uma dificuldade, né? Nos países da Europa, normalmente 75 anos é a data limite. Nos Estados Unidos e aqui, a gente meio que vai pela idade da paciente e como está a paciente. Como Então, se a tá. paciente tem uma qualidade de vida boa, está com 80 anos, mas você vê que a paciente tem 5, 10 anos a mais para Sim. viver, vale a pena ou não fazer um Sim. diagnóstico precoce Sim. para aquela paciente? Sim. Então, a gente E tem continua casos, fazendo né? A o Não é o rastreamento. caso. portaria se referiu até os 74 anos e 11 Exato. meses, mas nos Estados Unidos eles usam aquele questionário, né, de qualidade de vida. Quando ela Exato, tem exato. uma expectativa de vida superior a 10 anos, eles prosseguem o rastreamento normal, né? Exatamente. Uma portaria interessante, né? E, Flávio, o paciente pergunta porque ela lê exame, ela recebe o exame, hoje com a LGPD ela recebe em casa, recebe no celular, e ela lê o tal do BIHADS. Legal. O que seria esse tal do BIHADS para elas entenderem isso? Então, o BIHADS tem uma história já longa. O BIHADS é o que a gente chama de uma classificação. Ela é uma abreviação, né, que fala de breast image, né, ou seja, imagens mamárias em que a gente vai arquivar e em que a gente vai produzir um laudo ou uma classificação em que a gente tenta principalmente padronizar os achados. Ou seja, todo mundo que faz um ultrassom ou lê uma mamografia ou uma ressonância, ele vai usar determinadas descrições de nódulos ou outros achados que seriam padronizadas, para não ficar muito diferente do que um escreve e o outro escreve. Qualquer lugar do mundo, todo mundo Exato. entende. Ela tem mais de 30 anos, essa classificação. Ela começou a ser pesquisada nos Estados Unidos nos anos 80, 90. Em 93 saiu a primeira edição. E depois, em 2003, acho que foi a primeira edição que veio com ultrassonografia e ressonância magnética. E 2013 foi a última atualização. A gente está há um tempo já sem atualização. Então, ela padroniza os achados e ela tem uma coisa que é interessante, que ela dá uma conclusão final. Então, esse BIHADS ele vai ser classificado entre 0, 1, 2, 3, 4 até 6. O 0 é um achado em que a gente fala que é um exame inconclusivo, em que teoricamente a gente sugere uma outra coisa, um complemento, por exemplo, se é uma mamografia, um complemento da própria mamografia ou um ultrassom complementar. E o 6 ela é específica para quando as pacientes já têm um diagnóstico definido de câncer de mama e que ainda não foram operadas, então essa classificação 6 é para isso. Controle pós-quimioterapia, tudo, né? O resto de 1 a 5, aí que vem a parte interessante, esse grau que ela vai ser, esse número que ela vai ser dado na conclusão final, ele tem a ver com o risco dessa achado poder ser um câncer de mama ou não. Tá? Então, se ela é um exame normal, se ela é 2, é um achado claramente benigno, em que a gente não tem, 0 chance de ser câncer de mama.
O 3 é um diagnóstico que a gente tem muito para lesões que a gente chama de... Ele é chamada provavelmente benigna. Então, são nódulos em que a gente acha que não precisa fazer uma biópsia, calcificações que estão de uma maneira que a gente acha que não precisa fazer uma biópsia, algumas assimetrias focais. E isso a gente indica no BIRADS 3 um controle. Então, a gente faz exames mais próximos, por exemplo, em 6 meses a gente repete pela primeira vez, e para ver se aquilo lá está mudando ou não, para manter o tentar BIRADS ver ou se... não. Exatamente. Quando a gente fala em 4 e 5, seriam os que a gente chama de exames suspeitos para malignidade. Tá. O 4 suspeito, o 4 ele tem uma que a gente chama de range muito grande, que ele pode ser de 3 a 94%. Então, Aí por dividiu favor, lá, quando né? as pacientes vão lidar com BIRADS 4, não se desesperem, porque a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, são benignos. Eu digo que tá? o 4 é o mordomo. Ele é sempre suspeito, mas nem sempre é culpado. Exatamente. E o 5, sim, aí sim, ele é um altamente suspeito. Normalmente a gente espera encontrar um câncer quando a gente fala em BIRADS 5. Então, o BIRADS ele veio para isso, para a gente definir essa conduta, né? Então, facilita entre os radiologistas, facilita o médico clínico, como vocês, que vai receber esse exame, poder ler e ver o que a gente quer dizer com aquilo. Então, isso tudo vem para dar uma facilitada realmente no grau de interpretação desses exames. É bom falar, né? Porque hoje as ferramentas, elas leem, joga assim, no Google, no ChatGPT, e vem aqueles comentários, né? Sempre procurar o médico para esclarecer, porque tem que correlacionar com os dados clínicos também, né? Bastante com os dados clínicos. Às vezes você tem mais de um exame que a paciente faz ao mesmo tempo, e às vezes um vem com BIRADS, o outro vem com o outro. Então a gente tem que esclarecer isso tudo. Sempre o BIRADS mais alto ele vai ser mais importante, mas tem que individualizar, realmente tem que... O correto, se possível, é laudar junto, né, Flávio? O ideal é sim você ter a mamografia e o ultrassom juntos. Sempre a mamografia, né? Isso também é uma coisa interessante, que às vezes a paciente vai fazer, o médico pede uma mamografia e um ultrassom. E ela pega e marca. Aí ela marca primeiro um ultrassom, depois uma semana depois uma mamografia. Então, saibam, né, as pacientes e façam isso porque é para o seu bem, que o ideal é que seja feito sempre uma mamografia antes e o médico que vai fazer o ultrassom, ele possa ver essa sua mamografia, porque ele vai potencializar a ultrassonografia dele. Sim. Ele vai poder ver algum achado ali que está alterado na mamografia e direcionar aquele exame e tentar esclarecer melhor. Então, essa potencialização entre os exames é muito importante. Só pegando o gancho, o BIRADS pode mudar também, né? Se uma lesão fica constante muito tempo, não mudou, ele pode descer uma classificação, não é isso? Normalmente, quando a gente faz esse tipo de segmento, que é o BIRADS 3, a gente segue ele por 2 a 3 anos, nem sempre é de 6 em 6 meses, mas o primeiro exame sim. E se ele não se desenvolve, ou se ele fica estável ou diminui no meio desse controle, a gente pode fazer abaixa o valor do BIRADS e volta a fazer um rastreamento de rotina. Legal. E que elas perguntam para a gente qual a melhor fase do ciclo para fazer a mamografia e a ressonância para aquelas pacientes que ainda não menstruam, né? Que é menos doloroso, que é mais eficaz. Tá. É assim, a ressonância é o exame que mais é importante você avaliar para quem tem menstruações regulares e tudo mais, e fazer nas datas que são normalmente entre o 7º e o 15º dia, 14º dia. Tá? Porque os níveis hormonais estão os hormonais, mais baixos. Então, aquele que a gente chama de realce de fundo, ou seja, quando você injeta o contraste, porque a ressonância, é até legal a gente falar isso, a ressonância, ela também vê se tem nódulos, calcificações, ela não faz o tipo de diagnóstico, mas basicamente uma ressonância para se fazer diagnóstico de câncer de mama, ela vai se basear na injeção do contraste e aonde aquele contraste está se impregnando. Sim. Então, é onde a gente chama de realce, é onde estão acontecendo esses realces depois que se injeta o contraste. E é por isso que é interessante fazer nessa data, porque
senão a mama pode pegar esse contraste e realçar áreas em que normalmente não seria um problema. Sim. Então, se você faz nessa fase do ciclo, o realce que se impregnar em algum lugar vai ser especificamente alterado mesmo, tá? A mamografia também é interessante de se fazer logo depois do ciclo menstrual, porque a sua mama vai estar menos dolorida, você vai suportar melhor a compressão do que quando você está numa fase pré-menstrual, por exemplo. Porém, a mamografia não vai ter diferença no diagnóstico ou nos achados se você Na fizer em fase. qualquer data do ciclo, tá? Isso é importante saber. E a Tá. prótese, Flávio? E o isso medo aí. de Mulher com romper prótese, sai fazer correndo, faz mamografia? mamografia, vai explodir a prótese na mamografia. Como é que funciona isso? Bom, a mulher com prótese, na verdade, a gente costuma falar que são 2 exames, né? Um a gente avalia a prótese e o outro a gente avalia o parênquima mamário. E nenhum dos dois pode ser esquecido ou subestimado, tá? Então, vamos supor, a mamografia, o exame principal. A prótese, dependendo da posição dela, ela pode ser mais ou menos prejudicial, assim, em termos de ter uma área em que a gente vai ter dificuldade de avaliar. Então, a mamografia perde um pouco, e é pouco, quando a sua prótese está em cima do músculo, tá? Entre o músculo e a glândula, tá? Aí Então, você não consegue comprimir, você acaba comprime, perdendo. mas você acaba perdendo um pouquinho, porque a prótese ela é o que a gente chama de opaca na radiografia, na mamografia. Então, ela impede que a sua visualização do tecido atrás dela seja efetiva. E é a maioria das próteses, né? Que é, A maioria, sim. que Hoje em dia, a gente tem pré-peitoral, pego... no caso. Hoje em dia, a gente tem tido as retropeitorais, tem Tá. tido bastante também. A retropeitoral, que seja a prótese fica atrás do músculo, a gente tem uma visão quase que inteira dela, ou total dela. Então, ela acaba não atrapalhando muito. Com relação ao exame, o exame ele é feito, vocês não precisam temer que vai explodir a prótese, que vai ter algum problema. Aquelas perguntas aí. Perguntam medo. e com razão, né? E eu também teria. Não é agradável, exato, mas, exato. né? E então, o exame feito com a prótese, ele não tem uma compressão tão grande e ele tem o que a gente chama uma manobra de afastamento da glândula e anteriorização do parênquima mamário, que a gente chama de manobra de Eklund, que foi quem criou, em que você vai ter uma visão melhor do tecido através dessa manobra, tá? Legal. O ultrassom, ele é um exame ideal, ele é um exame que vê bastante, e a ressonância magnética é o padrão ouro para avaliação de implantes mamários. A ultrassonografia vê muito bem. Para ver a prótese, a mamografia é o pior exame, tá? Ela só vai ver se tiver uma ruptura extracapsular, que a gente chama quando sai o silicone do implante mesmo. No ultrassom você consegue ver alterações mais precoces, como ruptura intracapsular, você consegue ver melhor coleções líquidas. Então, a ultrassonografia e a ressonância são muito melhores para se avaliar implante. Maravilha. Vou fazer duas perguntinhas rápidas. Que até está fora do script, mas eu vou perguntar. Para ver axila, qual que é o melhor exame? Ultrassom, mamografia ou ressonância? Ressonância e ultrassom. Ressonância e ultrassom. Né? A ressonância precisa ver o campo em que vai ser exposto. Pacientes mais que tenham uma mama maior ou pacientes maiores mesmo, não diria gordas, mas maiores, elas têm uma dificuldade de expor axila, então precisa ver bem como que se vai ser feita essa Pela posição, escolha do campo de visão ali, mas ver muito bem. E a ultrassonografia é o exame ideal, é mais fácil e você tem uma visão direta da região axilar. A gente faz o exame da axila, biópsia, faz até biópsia, mas a gente faz normalmente um ultrassom. Todo ultrassom a gente olha a região axilar, tá? E você consegue ver bem e consegue classificar esses linfonodos, ver a alteração dos linfonodos e que possam te ajudar ao diagnóstico, principalmente naquelas pacientes que têm nódulo suspeito. E tem que ter o cuidado de pedir em separado, né? Porque ele não está acoplado no ultrassom de mamas. Teoricamente não. O ideal o mundo ideal seria esse mesmo, doutor Rogério, que se peça
axila também, ultrassom de mamas mais axilas. Mas a gente sempre dá uma olhada, porque também vai ser para a gente melhor, né? Tá? Outra pergunta rápida de consultório. A tal da mamografia digital e convencional. A gente sabe que tem lugar que tem lugar que não tem convênio que só cobre a convencional. Faz diferença? Qual que é a diferença das duas? Se ela só tem a convencional, ela está perdendo muito? Como é que funciona isso? Bom, Rogério, praticamente hoje não tem mais convencional. Praticamente não existe mais convencional. Você vai ter isso em interior, cidades pequenas do interior. Em São Paulo está cada vez mais difícil a gente achar convencional. Vai perder? Vai, né? A mamografia, mamografia digital tem superioridade na convencional. E aconteceu o que a gente imaginava, foi sendo substituída, e hoje em dia quase que só a mamografia digital. Tem convênios que você tem até que pedir convencional, né? Exatamente. Isso é uma coisa que, se chega nos laboratórios, vindo como convencional, não, você vai fazer sempre a mamografia digital, né? E está acontecendo bastante isso também com relação à tomossíntese. Então, o médico pede uma mamografia normal, mas os laboratórios que têm a tomossíntese acabam fazendo a tomossíntese. Para poder... Tá? Por quê? Porque vai ser melhor para o paciente, vai ser melhor para o médico que está dando laudo. Então, cabe uma discussão com o médico, por exemplo, Fábio, quando você está fazendo um exame de imagem, que você vê um achado, não sei se acontece isso com frequência, que você precisa realmente da opinião clínica do mastologista que encaminhou. O quanto é importante a paciente chegar com um pedido bem feito, dizendo exatamente o porquê que está sendo pedido aquilo, e a paciente também, naquele questionário, né, dizer a queixa, né, o quanto te ajuda isso, né? Eu sei que parece tolo isso, mas você fica no escuro, você não está vendo a paciente. Você está numa sala, você recebeu o exame, e você não sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Sim. Bom, isso tudo é muito importante, né? A gente chama para fazer o exame, a gente tem um questionário pré-exame, tá? Que a paciente preenche. Sempre vai ser importante. Tem dados ali que são muito importantes. Dados de antecedentes, antecedentes familiares, antecedentes cirúrgicos, importantíssimo. Então, a gente tem até um espaço em que a gente faz um desenho de onde tem uma cicatriz, por exemplo, tá? Se ela fez biópsia ou não. Qualquer informação para quem está fazendo o exame, ela é muito importante. E aí, se você fala em correlacionar com o que o médico achou, ou você pegar um telefone e conversar com o médico, entender a visão dele, você passar o que você está achando para ele e tentar correlacionar isso, a gente já teve vários casos, né, Rogério? Então, isso tudo é muito importante, isso tudo é um ganho importantíssimo. E, junto com isso, é a história de você individualizar os exames ou individualizar a paciente com relação aos exames. Então, às vezes, ela tem um ultrassom que fala uma coisa, a mamografia fala outra. Então, você ter o tipo de mama que essa paciente tem, por exemplo. Se ela tem mamas muito densas, a ultrassonografia vai ser mais importante ainda. Então, individualizando isso tudo é o ideal, e você vai chegar num diagnóstico melhor. Uma vez eu atendi uma paciente e ela tinha uma lesão no mamilo, né? Uma doença de Paget. E os exames dela estavam laudados como normais, porque realmente o exame... É uma alteração clínica. Né? É uma alteração clínica. E o radiologista não laudou uma mamografia que não tinha lesão. Então, eu acho fantástico isso. Você vê, tanto que a gente discutiu aqui da importância da imagem para o diagnóstico precoce, a gente tem um dado que saiu do IBGE, do Ministério da Saúde, que só 30% do instalado para fazer mamografia no país é utilizado. É uma pena, né, Fábio? É uma pena. Realmente a gente não tem políticas definidas, né, de rastreamento. Então, eu costumo dizer que a gente tem algumas ilhas, né, de excelência ou de rastreamento que seriam razoáveis, tá? Hoje em dia, quem tem acesso à medicina de convênio, à medicina particular, ela acaba fazendo esses rastreamentos de uma maneira mais precisa. Por quê?
porque ela tem uma assistência melhor, ela tem um médico que ela vai todo ano, Sim. esse médico pede todos os exames para ela, Todos então essa os paciente anos. tem uma chance maior de se fazer um diagnóstico precoce, e a gente sabe que o diagnóstico precoce vai poder Salva fazer uma vidas. diferenciação grande, salvar vidas e de melhorar muito o tipo de tratamento ou o tratamento que ela vai fazer, né? Fora isso, a gente tem alguns locais, às vezes a gente tem alguns bairros dentro de São Paulo, ou algumas cidades dentro de São Paulo, que fazem trabalhos interessantes, em que tem uma população que faz quase todo ano a mamografia. Então a gente vê diferença nesses tipos de lugares, mas não temos uma política definida Em todo o Brasil. Não né? tem. para rastreamento, infelizmente. Você sabe que até na diretoria da Regional São Paulo, a gente tem até um evento que a gente foi, e a gente descobriu, por exemplo, que a maioria das operadoras de saúde são planos empresariais, assim, o empregado que tem da empresa. E a gente descobriu que a mamografia não é obrigatória no exame periódico, por exemplo, trabalhista. Deveria ser. Aham. Poderia ser uma das políticas de Deveria sugestão, ser. a gente até Exato. sugeriu isso, mas mudar essa lei é uma coisa muito complicada, né? Porque verdade. espontaneamente parece que ninguém vai ter que criar um mecanismo Para para fazer. na Europa, onde a medicina é toda social, se a pessoa não faz o exame periódico, ela perde o direito ao Exato. tratamento, né? Deveria se instituir isso aqui, né? Eu acho que aí educação seria interessante, as pacientes saberem que elas têm Exato. essa possibilidade, né? Por mais que ela não tenha acesso a exames mais particulares ou de convênio, ela sabe que tem no bairro dela algum lugar que faça mamografia, ela tem esse Sim. direito, né? Então seria uma coisa educacional mesmo para as pacientes terem esse... É o que você falou, já não é um exame agradável. Aí vem essas fake news falando que dá câncer, aí que ela Que não faz precisa mesmo. Né? fazer, Exato, né? Que Não dói. pode. Não pode. Bom, eu queria falar da importância, né, dos exames subsidiários no câncer de mama, além do exame clínico, da autopalpação, os exames de imagem são importantíssimos. Vocês têm direito, né, as pacientes têm direito a se fazer esses exames de imagem. Ideal é que ela passe com profissionais que consigam avaliar esses exames e consigam ajudá-las a se fazer os exames certos na hora certa. E com certeza ela vai ter só benefício com isso e poder fazer um tipo de diagnóstico que pode ser melhor no futuro da vida dela, tá bom? É isso Obrigada, Flávio, Flávio, muito pela obrigado. presença. Obrigado a vocês, foi aí. ótimo. Que esse programa sirva de incentivo também agora para todo mundo fazer os exames de mamografia. Mamografia rastreamento, né? Seria anual, ótimo. pessoal, a Isso partir dos mesmo. 40 anos. É isso E a aí. partir dos 40, exatamente. Valeu.